Vamos, então, dando início a essa palestra, né? Uma conversa entre as convidadas. Vamos iniciando com... Vamos verificar aqui o momento de ligar o microfone para, assim, dar o início a essa palestra aqui na Câmara de Vereadores, onde a Rádio Tupã está levando, através das plataformas digitais, esse momento especial, que é a segunda roda de conversa sobre a Lei Maria da Penha. E a Rádio Tupã leva essas informações. Boa noite a todos. É uma alegria, em que pese a gente vai se apropriar de um tema que é bastante criterioso e bastante denso. Já iniciamos com um vídeo que nos coloca a refletir sobre várias questões inquietadoras, mas, de qualquer maneira, eu não posso deixar de referir que é, sim, para mim, uma grande alegria estar nessa casa, não só por estar num espaço que eu muito valorizo e muito respeito, que é a Casa do Poder Legislativo, e aproveito e saúdo na pessoa da vereadora, minha professora Josi, todos os vereadores dessa casa, mas também porque eu estou falando, talvez, muito possivelmente, nesse momento, diante do público mais importante da minha vida. A questão do serviço público e da docência nos levam a falar em vários espaços, mas aqui eu estou falando entre tantos vocês que são muito importantes também por terem aderido a esse convite, mas eu também estou falando, professora Josi, aos meus primeiros formadores. Então, eu tenho aqui na plateia e peço a licença a todas as autoridades para referir essas autoridades da minha vida, que são meus pais e meus primeiros professores. Então, sintam-se todos acariciados por um abraço muito carinhoso. É emocionante estar nessa casa falando desse tema para um público interessado no assunto e que, para mim, tem uma carga afetiva tão significativa. Então, muito obrigada e que a gente tenha uma noite muito produtiva. Gostaria de parabenizar, então, a iniciativa, porque isso é uma parte também do que eu preparei para a gente conversar. A lei exige muito mais do que só o dispositivo legal que ela já tem. Ela exige muito mais do que isso. Ela exige que as pessoas tomem pé do que ela prevê, que as pessoas saibam a quem recorrer, especialmente as mulheres, ou aquelas que, assim, são identificadas no sentido de gênero, e a gente vai falar sobre isso também. Então, são espaços como esse que vão fazer com que a realidade da aplicação da Lei Maria da Penha passe a ser mais efetivo. Em vários momentos, o direito não vai ser suficiente em suas legislações. Em outros momentos até funciona, mas várias vezes a gente vê que ele prevê, e do mundo da lei para o mundo da vida a gente tem uma distância muito significativa, e já saúdo o presidente da OAB nesse sentido, o colega Dr. Mário César, pela presença. Então, é fundamental para pensar numa questão não só envolvendo a violência, ou o fim dela, a questão do gênero, mas também as famílias, as crianças, que a gente tem espaços coletivos que reúnam jovens, reúnam adultos, idosos, homens e mulheres, porque a fala sobre a proteção das mulheres não é só delas. Porque, se for só delas, ela é pouca. Ela tem que ser de todo mundo. Então, é muito relevante não só todo o trabalho que foi feito e vem sendo feito, mas também a adesão de todo o nosso público. Então, muito obrigada e parabéns. E uma saudação também aos ouvintes, né, da Rádio Tupã, que vão poder também, nas suas casas, nos acompanharem nas nossas reflexões. E aí, justamente nesse sentido, eu nominei essa conversa justamente para colocar na roda a discussão de que é muito mais do que um aspecto jurídico que a gente precisa trabalhar. A gente vai ver, como eu vinha dizendo, que a legislação ela vai funcionar quando a gente tiver uma rede que, em consonância, faz com que tudo aconteça na prática e as violências sejam, ao menos, minimizadas. Então, por isso que eu elenco ali de início que é muito mais do que um aspecto somente jurídico, mas também um aspecto socioeconômico, cultural e entre outros lugares sociais que nós precisamos conversar. E aí eu preciso retomar esse objeto, que é o objeto da nossa fala, que é a Lei Maria da Penha. E, para isso, eu faço essa referência a essa senhora, que nessa foto, e aí isso me chamou a atenção, inclusive, quando eu pesquisava imagens dela, a gente vê reiteradas vezes a Maria da Penha sorrindo. E logo pensei, logo ela, que ficou tanto tempo sem conseguir sorrir, né? E ela está sorrindo aí na foto, e essa, então, eu apresento para quem ainda não conhece, pessoalmente, é a Maria da Penha, que deu nome
a essa legislação e não deu nome por um motivo feliz. Na verdade, ela, em 1983, depois de um ciclo de violência, e isso é uma outra coisa que a gente vai conversar também, a gente vai identificar essa violência em ciclo. Em 1983, depois de uma série de violências sofridas por conta das atuações do então marido dessa senhora, ela foi vítima de uma simulação de assalto. E nessa simulação de assalto forjada por ele, ela levou um tiro e ficou paraplégica. Por isso que ela está numa cadeira de roda. Depois de 4 meses de internação, ela voltou para casa e, não contente, ele manteve ela em cárcere privado. E, durante um banho numa banheira, ele tentou eletrocutar, numa segunda tentativa de homicídio. Naquela legislação vigente naquele momento, se a Maria da Penha saísse de casa, ela teria o grande risco de perder a guarda dos filhos. Então, ela se manteve em casa. E o processo judicial, que talvez tenha sido a terceira penalização dela, depois de todo o ciclo de violência, das tentativas de homicídio, o processo durou nada mais, nada menos do que 19 anos e 6 meses. E aí, por uma pressão externa, na verdade, que é da Organização dos Estados Americanos, o Brasil precisou agir. E dessa ação do Brasil, então, nós temos o objeto da nossa fala, que é justamente a Lei 11.340, que é de 7 de agosto de 2006, que foi, então, em homenagem a Maria da Penha, denominada como Lei Maria da Penha. E, dentre todas as características, a gente pode elencar que é uma legislação das mais modernas do mundo sobre o tema. Claro que ela precisa estar em constante atualização, como toda legislação, né? Mas ela é destaque por tudo que ela prevê e, claro, se adequando, se modernizando. Ela teve modificações em 2019, em 2020, por conta da pandemia também teve alguns ajustes. Decisões dos tribunais vêm interpretando essa legislação para atualizar ela para os dias de hoje, mas ela, sim, é uma legislação muito completa e ela tem em vista justamente coibir e prevenir as questões relacionadas à violência, à luz, a partir do artigo 226 da Constituição Federal. Então, é uma legislação que complementa a nossa Constituição Federal, que a gente sabe que a Constituição é a nossa lei primeira, a nossa lei maior, que vai dar as diretrizes principiológicas e de regras que a gente quer para o funcionamento do nosso país, do nosso Estado. Então, essa Lei Maria da Penha, ela vem ao encontro, ela combina com a Constituição no sentido de que ela regulamenta algo que a Constituição vai prever, não só no artigo 226, mas em vários momentos, que ela vai trazer desde a questão da igualdade até a questão dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Então, é uma lei altamente constitucional, e eu falo isso porque no momento anterior, logo no início da vigência da Lei Maria da Penha, até se discutiu sobre a constitucionalidade dela, mas ela é uma lei, obviamente, extremamente constitucional, e ela tem em vista justamente essa coibição e a prevenção das questões de violência. Ali no texto da lei, e esse texto que eu trago para vocês é retirado lá da lei, ela ainda vai falar especificamente das questões de violência doméstica e familiar e da mulher. A gente vai ver que uma atualização de leitura vai nos dizer que não é só a mulher no sentido biológico do aparelho reprodutivo feminino, é a mulher no aspecto do gênero. Portanto, quando a gente fala em mulheres trans, dentro de uma relação doméstica e familiar, a gente também vai estar falando na aplicabilidade, quando necessário, da Lei Maria da Penha. E isso já foi estabelecido, já foi decidido lá pelo Superior Tribunal Federal, dizendo que há sim a aplicabilidade dessa legislação, não só para a mulher no sentido biológico, mas para o gênero, para toda aquela pessoa que culturalmente se identifica com esse espaço. E isso é uma informação bastante relevante que a gente já tem que levar, né, para as nossas vidas, para o nosso dia a dia e para a gente ser compartilhador dessas informações. Então, esse é o escopo inicial da legislação que a gente vai analisar e depois, certamente, com a delegada Jaqueline trazendo questões muito mais práticas para o nosso convívio. Mas eu não consigo falar de nada disso sem partir de alguns pressupostos. A gente vai precisar combinar algumas coisas. Porque vocês viram no vídeo inicial, né? A avó, então, da narradora do vídeo, ela apanhava e via a filha ser violentada. A mãe dela só apanhava. Ela só era agredida. Então, há uma naturalização.
o sujeito, aquela pessoa, ela se constitui num espaço em que há reprodução da violência. E nós, mesmo que não sejamos vítimas ou que presenciemos de perto, digamos assim, essa violência, muitas vezes a gente acaba por entender ou reproduzir algumas coisas que a gente precisa também superar para a gente ajudar a terminar com essa cultura da violência. Então, eu coloco aí alguns pressupostos que a gente precisa já excluir para começar nossa conversa. Senão eu vou ficar falando e vocês vão ficar pensando isso aí. Não todos, mas alguns a gente pensa assim, mas talvez ela... Olha o que ela fez, como é que não ia levar uns tapas? Tem isso? Isso pode ser naturalizado. Ou ainda, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Vejam, a gente tem que ter também uma responsabilidade nessa intervenção. Há uns 2 meses atrás, uma jovem foi interferir numa briga e foi morta por um tiro. Então, não necessariamente que o meter a colher da nossa intervenção vai ser se tornar o justiceiro que vai lá em casa pegar uma faca e esfaquear o agressor. Mas a gente tem que entender que esse mecanismo de rede de proteção, ele pode ser e deve ser maior. Nós precisamos contar com as instituições, mas a gente tem que entender o nosso papel. A gente precisa ver que essa colher aí talvez seja a garantia da vida de alguém. Então, isso aí a gente vai precisar repensar, rever e começar a ouvir com outros ouvidos e olhar com outros olhos. Ou ainda, essa é comum. Mas ela segue com ele porque ela quer. Ela apanha porque ela quer. A gente vai ver que talvez o raciocínio não seja tão simples assim. E aí não adianta eu ter uma legislação que prevê a medida protetiva, que prevê o distanciamento do agressor, se eu tenho outras coisas que funcionam nesse contexto. Então, essa fala de ela não sai do relacionamento porque ela não quer, realmente não é tão simples como parece. Outra coisa, também, olha lá o que ela fez. Ela fez algo que ele não gostou, então ela fez por onde, ou olha como ela se vestiu. Ela saiu com a roupa curta, como é que não vai provocar ele para ele fazer isso? Outra, o homem não levanta a mão para mim. Quando eu digo isso, gente, eu estou naturalizando que a vítima do feminicídio é alguém fraco, alguém fraca. Por quê? Porque se fosse eu, não apanhava. Agora, olha lá, não tem boca para nada, apanha. De novo, isso não é simples como parece. Então, toda vez que a gente fala que, para mim, o homem não levanta a mão, embora pode ser que não levante mesmo, eu automaticamente estou enfraquecendo alguém que é vítima de um sistema e que acaba também sendo violentada nas mais diversas formas de violência e não consegue sair disso porque isso é maior do que as suas capacidades naquele momento. E aí, a gente tem que ser rede. A gente não pode ser alguém que achate um pouco mais essa vítima. Então, cuidado com isso também. E aí, mas ele nem bateu nela. Ele só falou que ela era uma boca aberta. Ele só falou que ela não servia para ser mãe dos filhos dele. Ele só fez isso, ele nem fez nada. E aí a gente entra numa outra informação que é muito importante. Do que a gente está falando aqui? Eu estou falando do espancamento, eu estou falando da violência, do puxão no cabelo, do empurrão, até a gente chegar no evento feminicídio, que é o nome que a gente passa a dar para o evento morte, no caso do gênero feminino. Não, eu falo muito antes disso, de outras formas de violência. E aí eu fiz questão de trazer essa imagem que é do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que tem um trabalho de levantamento de dados. E hoje eu vi um dado relevante, inclusive, sobre isso. O CNJ apontou que a média de medidas protetivas, que a gente vai ver em seguida o que é, medidas protetivas delegadas no Rio Grande do Sul, desde o início de janeiro de 2022 até agora, é de 335 por dia. 335 medidas socioprotetivas são exaradas por dia no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem noticiadas, pelo menos, 335 ameaças diárias a mulheres no estado do Rio Grande do Sul. Essa é a média. Então, o CNJ tem um trabalho de levantamento de dados nesse sentido. E essa publicação do Conselho vai nos mostrar justamente isso, que a extensão é muito mais do que a lei pode prever e é muito mais do que, às vezes, a gente pode enxergar. Quando a Lei Maria da Penha, isso ela traz escrito no seu texto. Quando ela vai falar sobre violência, ela vai dizer que a violência, tem também a violência física, mas a gente fala na violência psicológica, que é a violência da humilhação, que é a violência daquele dano que afeta psicologicamente, às vezes de forma definitiva. Porque a mulher ela pode não sofrer da violência física,
mas ela pode ter um quadro depressivo, ela pode ter uma forma de dano na ordem psicológica que é, muitas vezes, difícil de auferir, difícil de medir, mas que ele está ali. A violência sexual, que é mais do que os atos sexuais não consentidos. Existem casos em que os homens proíbem o uso de contraceptivo. Existem casos em que os companheiros obrigam a filmagem, as imagens de atos íntimos para que isso seja vendido. E a mulher é obrigada a fazer isso. Existem formas em que a mulher, claro, deva realizar os atos sexuais sem que haja o seu consentimento. Essa é a forma mais imediata em que a gente pensa. Mas a violência sexual também se estende para outras modalidades. A violência patrimonial, quando a mulher não tem direito a ter acesso aos seus bens, às suas contas bancárias, a tudo aquilo que é dela, mas que ele tolhe, ele tira dela. Ele não permite que ela tenha isso. Isso também é uma forma de violência, não assim, genérica, é uma violência descrita objetivamente lá na Lei Maria da Penha. Está escrito lá, no artigo prevista cada uma das formas de violência. E a violência moral, que é quando a gente avança ainda da violência psicológica e começa a praticar injúria, difamação. Então, eu falo mal dela, da esposa, da companheira, da namorada, nos lugares. Então, eu imputo a ela condutas que ela não fez, eu digo que ela fez coisas que ela não fez, e aí eu já estou numa outra ordem de violência. Vejam, todas essas violências são verificáveis, denunciáveis e puníveis. Tudo isso está sujeito à punição. E, claro, a violência que está lá na primeira da lista, que é a que a gente pensa imediatamente, que é a violência física, que não precisa de um alto grau de violência para a gente já identificar. A violência física começa no empurrão, começa no beliscão. E por que eu estou dizendo que ela começa? Porque em seguida a gente vai entender que ela começa e se estende. Porque a continuidade é uma característica também dessa violência que prevê a Lei Maria da Penha. Porque mais grave que um empurrão são 10 anos de empurrões. Mais grave que um beliscão é o beliscão que começa desse jeito, com uma agressão leve e termina no feminicídio. Então a gente vai ver que a característica cíclica é o que também torna o problema um tanto mais complexo e reforça o nosso papel de rede, seja institucional, delegacia, Câmara Legislativa, Ministério Público, Executivo, quanto também o nosso papel enquanto escola, enquanto cidadãos, enquanto líderes comunitários e assim sucessivamente. E aí a gente começa a se dar conta, então, que nessa salada tem mais misturas. A gente está falando, na verdade, de uma violência democrática, muito entre aspas esse democrática, porque eu quero dizer para vocês que ela não vai escolher uma classe social, ela não escolhe um nível de estudo, não escolhe uma região, uma cultura. Tanto é que a gente tem talvez um preconceito de imaginar que as manifestações violentas vão acontecer nas comunidades mais carentes, vão acontecer entre pessoas menos esclarecidas. Vejam os senhores, o marido da Maria da Penha, que fez tudo o que fez com ela, era um professor universitário, um economista, e ela é uma farmacêutica bioquímica, alguém, em tese, no senso comum, esclarecido. Então, vejam, a gente fala numa violência democrática porque ela não vai dizer, não, aqui o médico e a médica, o marido e mulher, não tem violência entre eles. A juíza não apanha. A gente costuma dizer para os alunos lá no curso de Direito que o olhar, sim, da juíza mulher vai ser diferente para uma demanda de Maria da Penha, porque a gente não sabe que histórico ela tem. Ninguém está livre de passar por essa violência. Então, vejam, é uma violência democrática nesse sentido, porque ela alcança, ela universaliza. É difícil a gente ter um lugar em que não tenha alguma incidência. A gente pode não conhecer, e depois a gente vai ver os dados com a delegada. Mas, se a gente não conhece, muito possivelmente é porque seja subnotificado, não porque não existe. Né? Ainda, é uma violência silenciosa, porque ela acontece na vida privada. E aí a gente volta à nossa tese de que eu não devo meter a colher na vida dos outros, que eu não tenho nada que ver, que eu tenho que cuidar da minha vida. Então, muitas vezes a gente não sabe do que acontece. E isso dificulta o processo de identificação, dificulta o processo de punição, dificulta o principal processo, no meu ponto de vista, que é o de cessar a violência, porque é isso que a gente precisa. Na mesma medida que é importante reconhecer e sancionar, punir aquele agressor, eu também preciso encerrar com o processo de violência
para que eu tenha reestabelecida a dignidade daquelas pessoas e daquela família envolvida. E aí a gente vai trabalhar com essa noção dos ciclos da violência, que dentro desse contexto do silêncio e do íntimo do lar, nos dificulta bastante. E aí eu sempre falo dos ciclos e eu agora vejo que eu talvez tenha homenageado algumas pessoas aqui, porque eu trazia normalmente esse exemplo dos ciclos através de uma referência bibliográfica da área, mas eu troquei, eu trouxe uma questão do Enem, de domingo agora. O ciclo de violência estava numa das questões do Enem para falar sobre feminicídio. Então, quem não fez o Enem ainda, quem vai fazer, acho que temos público aqui para isso, professora, vejam que isso é pauta, porque isso é um bom sinal. Talvez estejamos cada vez mais popularizando esses conceitos e essas discussões. O que traz ali na pergunta, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, quando a gente fala nos ciclos de violência, a gente passa por 3 etapas. A gente tem uma primeira etapa que é a chamada lua de mel, que o nome é bem sugestivo, inclusive por se tratar de uma relação matrimonial. Essa primeira relação da lua de mel é a relação do carinho, é a relação das promessas, do perdão, do bom comportamento, entre aspas. Só que ela vai subindo. Isso vocês enxergam ali, um movimento espiral. E ele passa por um momento que a gente denomina tensão. Esse momento da tensão é o momento no relacionamento em que a gente identifica algumas manifestações violentas. Por exemplo, a violência psicológica, a violência moral. E isso está identificado nessa segunda etapa. E quando essa tensão extrapola, ela vai para a agressão. E aí a gente chega na violência sexual e na violência física propriamente dito. A questão é que ela não para. Como é um movimento espiral, e se vocês olharem, não é à toa que ele começa com os espaçamentos maiores e depois ele começa a ficar mais intenso. Tudo é mais rápido. Lua de mel, que é o perdão, primeira briga, agressão. Faz as pazes, perdoa, acredita no retorno, nova agressão, mais singela, digamos assim, mais de tensão, e depois vai para a agressão de novo. Até isso se tornar um espiral que chega, nos piores dos casos, no feminicídio, que está lá em cima, o evento morte. Então, o nosso papel, e aí repito, porque talvez o que eu mais queira trazer aqui e deixar é esse convite para que todos sejamos agentes da mudança. Esse movimento, ele precisa, e aí a gente tem instrumentos para isso, ele precisa ser interrompido. E quanto mais distante ele está do seu início, mais difícil é essa interrupção, porque esse movimento é mais rápido. Do perdão, da promessa, para a primeira tensão do beliscão, do empurrão, da injúria, para a agressão propriamente dita. E esse movimento é contínuo. Então, é assim, se a gente pudesse colocar graficamente o movimento da violência doméstica, é esse que está diante dos senhores. É um movimento espiral, contínuo e que vai se intensificando. E o nosso papel é ser alguém que corta esse movimento. É alguém que termina com essa espiral através das medidas que são possíveis para isso. Tá? E aí a gente tem algumas questões ainda sobre agora mais específica sobre a legislação, que vai dizer o seguinte. Se eu fosse recortar uma questão, além de dispor das violências, que isso é uma característica muito relevante da lei, porque seria muito impróprio a lei apenas trazer o conceito de violência, e vocês imaginem, os tribunais iam ficar 12 anos discutindo o que é violência naquele caso. Então, ali a lei vai dizer, violência psíquica, violência sexual, vai estar disposto. Isso é uma vitória da legislação. Outra característica que ela tem como muito importante, e eu diria que como o principal fator que vai fazer com que haja a interrupção da violência do ponto de vista formal, são as medidas protetivas. Tá? E essas medidas protetivas, elas são uma espécie de decisão judicial diferente, porque ela vai ser mais rápida, mais urgente do que aquilo que a gente esperaria num processo normal. Ela vai, em alguma medida delegada, vai ser, inclusive, podendo ser exarada pela própria autoridade policial, dependendo do caso, e ela vai proporcionar esse afastamento. Claro que não sejamos ingênuos. Já teve mulher que morreu com a medida protetiva dobrada ali, impressa na bolsa, porque ela tinha medida protetiva. Porque tão importante quanto a medida protetiva é uma forma, e aí conclamo muito o Poder Legislativo e o Poder Executivo para o acompanhamento dessas políticas públicas e o acompanhamento dessas medidas protetivas, porque tão importante quando conceder a medida protetiva é acompanhar para que ela seja cumprida. Porque não adianta ter a medida protetiva e o agressor desrespeitar e não cumprir a medida.
Então, isso também é muito importante. Essas medidas protetivas, elas vêm se atualizando. Inicialmente, a gente falava basicamente do afastamento, né? Talvez a maioria já tenha ouvido falar assim, olha, não pode chegar a menos de 500 metros da vítima. Hoje, a gente já tem algumas leituras que atualizam isso, inclusive, que vão ser medidas que vão impedir que o agressor acesse o local de trabalho da vítima. E uma que eu acho que é muito útil e tenho visto, pelo menos, ser exarada, ser emitida várias vezes, que é a medida protetiva nas redes sociais. Porque a rede social também virou um espaço de perturbação, de violência, de injúria, de violência psicológica e de violência moral. Tu não consegue realizar a violência física, mas tu consegue, através da rede social, realizar a violência psíquica, a agressão. Então, hoje já existem as medidas protetivas que impedem o agressor a estar, a visitar, a mandar recado, a mandar direct, a mandar mensagem no Messenger, no WhatsApp, para as vítimas que são protegidas pela medida protetiva. Então, essa atualização, que é muito satisfatória na leitura da lei, porque não resolve nada a gente não ter a violência, por exemplo, moral ou psicológica na porta de casa, mas ter uma criatura te infernizando no telefone dia e noite e não tem o que se faça que tu não consegue se livrar. Então, isso hoje já é previsto também e é outro meio de proteção dessas vítimas. E aí, quando a gente fala em âmbito doméstico e familiar, a gente tem que pensar que essa legislação ela vai servir para esse contexto de relações afetivas, esse contexto em que tem uma mistura do abuso de confiança, porque tu tem ali alguém que... hoje eu dizia isso, antes de vir conversava em casa, que eu disse, eu acho que talvez esteja dentre as piores violências, né? Porque uma coisa, que também é horrível, mas uma coisa é ser agredida ali na esquina por alguém que vai pegar teu telefone, que talvez esteja sob efeito de drogas, que tu nunca viu na vida e que ele te violenta e sai correndo com isso. Outra coisa é tu ter alguém dentro de casa que tu escolheu para ser teu marido, teu companheiro, que tu tem a tua estrutura familiar, que é o pai dos teus filhos, que te vê dormindo, te vê acordando, que pode, como fez o marido da Maria da Penha, dar um tiro nela dormindo. Então, é o ápice do abuso da confiança, porque é alguém que estabelece a relação familiar contigo e que é esse o violentador. Então, e isso se mistura com uma relação de poder que a gente vê herdado desde muito tempo, porque é a relação do homem que tudo quer, que tudo pode, com a mulher que apanha quieta porque está cumprindo o seu papel, né? E isso é o que a gente trabalha para transformar, para amadurecer e para conscientizar, né, coletivamente. Essa outra questão importante no terceiro item que eu já pontuei antes, que é a questão já pacificada pelo STJ, pelo STF, que nós não estamos falando só na mulher do ponto de vista biológico. Então, repito, pela relevância, nós falamos também em gênero, que é uma construção muito maior do que a questão biológica, que é uma questão cultural, uma questão de identificação. Portanto, mulheres trans são, sim, vítimas passíveis de receberem proteção da legislação Maria da Penha. E aí, outra questão que foi pacificada através de uma súmula é que, por incrível que pareça, agora para a gente é estranho, mas lá em 2008, 2009, até 2011, era exigida a coabitação, ou seja, se tu não morava com a mulher, se era uma relação de namorados, por exemplo, não havia problema na questão da violência. Ali. Voltou. Veja, a coabitação era uma exigência, então nós não identificaríamos numa violência de uma relação de namorados, por exemplo, se eles não coabitassem. Então, isso foi estabelecido e virou súmula, ou seja, é um texto que exige essa interpretação, porque, sim, independente de morarem juntos, a gente pode, nesse caso, aplicar a questão da legislação Maria da Penha. Acho que eu andei um pouco mais. Aí. Esse slide eu quero uma atenção especial. Veja só. Aqui eu já saí da lei de novo, porque eu acho que tem coisas muito mais relevantes para a gente falar num primeiro momento. E até porque eu acho que a delegada Jaqueline vai falar muito melhor do que eu. Gente, assim, ó, motivos de não denunciar. Paremos com a ideia daqueles pressupostos que nós já combinamos que a gente não vai pensar mais, especialmente aquele que diz, ela não sai do relacionamento porque ela não quer, ela apanha porque ela gosta. Deve gostar de apanhar.
porque está lá morando com um homem ainda. Alguém aqui já deve ter ouvido isso. Vejam, existem questões muito mais complexas do que isso. E aqui eu pontuo para a gente refletir algumas delas. O maior percentual das mulheres vítimas de violência são mães de família. O primeiro grande medo que elas têm é que a violência do companheiro se reflita nos filhos. Então, por medo da perda da guarda, de como se comprovar que ela foi vítima, ou mesmo de que os companheiros passem a perseguir também os filhos, porque os filhos são também vítimas da violência doméstica, isso é um impeditivo para as denúncias, isso é um impeditivo para que a própria vítima consiga ir até a delegacia, ir até o Ministério Público e faça a denúncia. Ainda, uma necessidade financeira. Muitos homens que são violentadores também são arrimos de família, ou seja, são aqueles que sustentam o lar. A mulher não trabalha, obviamente que não é porque não é o seu interesse, mas porque a estrutura familiar não foi feita para que ela trabalhasse naquele contexto e não tem demérito nenhum. Eu quero dizer que ela não trabalha fora remuneradamente, porque ela trabalha em casa, mas ela não provém condições financeiras de manter os filhos. Daí tu pensa o seguinte, tá, eu saio de casa, levo as 3 crianças e vou viver do quê? Vou morar onde? Vou dar o quê para essas crianças comerem? Então, na dúvida, eu ainda fico dentro de casa e me submeto à questão da violência. Sobre isso, ontem não foi feriado, segunda, uma decisão do STJ bem interessante vai dizer o seguinte: as mulheres vítimas de violência, quando for necessário, quando elas precisarem, elas poderão ter um afastamento, e eu acho que isso vai ter alguns desdobramentos, mas, enfim, decisão recente, a gente ainda não sabe bem como ela vai se comportar. Mas as mulheres vão poder ter uma licença do INSS análoga à licença saúde, para que haja esse afastamento. Então, por exemplo, eu preciso me mudar, eu preciso sair dessa casa, restabelecer uma nova casa com meus filhos, matricular meus filhos, eu preciso ir na delegacia da parte. Eu não posso ir depois do expediente. O meu marido está em casa me esperando. Eu vou dizer assim, eu vou ali na delegacia da parte de ti, já volto? Não. Então, naquele dia, por exemplo, do trabalho, ela vai poder ter um afastamento sem prejuízo da sua remuneração para ir lá conseguir fazer isso. E depois, se ela precisar se afastar, ela vai continuar recebendo seus salários. Claro que a gente sabe que isso pode levar a uns desdobramentos não muito bons, como alguém, por mais um motivo, pensar 2 vezes antes de contratar uma mulher. Porque alguém vai dizer assim, mas daí vai apanhar só para pegar atestado e não ir trabalhar? Se essa aí, cada vez que apanhar, vier com um certidão, aqui não vai mais trabalhar. E aí a gente fica ajudando o ciclo a se manter. Particularmente, achei uma decisão bastante vanguardista, bastante avançada, porque ela dá condições nessa questão do aporte econômico, porque daí a mulher, além de violentada, desempregada, perdeu aquele emprego que ela tinha, aí que ela, mais uma vez, vai ficar repisando naquele ciclo de violência. A outra questão, uma dependência emocional criada, muitas vezes, pela própria relação abusiva. E aqui, mais uma vez, não há demérito nenhum nisso. Claro que, para quem olha de fora, muito mais facilmente vai identificar que não se sai do ciclo porque não se quer. Mas há uma dependência que a impede de conseguir romper com isso. E aí, de novo, a rede de apoio, seja institucional, seja familiar, seja social, é, mais uma vez, um ponto-chave para a gente conseguir romper com isso. A preocupação com os filhos, né, que tem a ver não só com a questão econômica, mas também com a questão da própria violência. O descrédito no sistema de justiça, e isso é algo que a gente também precisa difundir, que as medidas protetivas têm uma resposta positiva, embora a gente saiba que às vezes elas não sejam cumpridas, mas a pessoa vai dizer, bom, eu vou lá, me exponho, falo o que está acontecendo, todo mundo vai saber, e ainda não acontece nada com ele. Então, esse descrédito também leva a se pensar 2, 3, 10, 20 vezes antes de fazer. A questão ali só... a questão da vergonha em revelar, isso tem a ver também com a expectativa da fase da lua de mel, porque há também, junto com a dependência emocional e com essa vergonha, tu tem sempre a esperança no recomeço. Foi só essa vez, ele estava estressado no trabalho, eu irritei ele não chegou bem, e isso vai perpetuando o ciclo. Então, essa esperança da nova fase da lua de mel também é algo que mantém. E a questão dessa vergonha de revelar a agressão é algo que tem muito a ver com o último item, que é a responsabilidade social, digamos assim, denominei desse jeito, muito entre aspas, mas a mulher carrega em si, historicamente, culturalmente, uma responsabilidade em fazer o casamento dar certo. Talvez isso esteja muito no nosso
inconsciente, ou talvez no inconsciente coletivo, diria assim, mas a gente carrega muito sim, e como é que eu vou olhar e vou explicar de novo para minha mãe, para meu pai, para minha família, para os vizinhos, que além de não ter dado certo, não dava certo porque eu apanhava. Então, o lugar de quem é agredida é um lugar de vitimização, revitimização. Ela acaba sofrendo essa penalização incontáveis vezes. Então, isso vai acompanhando ou fazendo com que o ciclo se mantenha. Então, essa observação, na verdade, é para dizer que não é tão simples dizer por que isso não acaba. Pensemos também, antes de falar sobre isso, que existem mais motivos para que o ciclo se mantenha. Mas, em compensação, nós temos... E eu não vejo se está no slide certo, acho que sim. Nós temos algumas coisas a identificar como avanço. Tá? Há já uma consciência, e é outra questão que eu quero deixar já finalizando minha fala, para a gente pensar sobre o respeito do tempo da vítima. Não vamos desistir daquelas pessoas que a gente sabe que sofrem algum tipo de violência. Não vamos dizer assim, vem tu me contar de novo, por que tu não sai disso? Talvez ela precise falar, recontar, ressignificar, para até que um dia ela consiga fazer o rompimento do ciclo. Porque, de novo, aquela espiral, para quem está dentro dela, é mais cruel do que a gente possa imaginar. Nós temos 2 vieses para olhar para a questão da violência. A gente tem esse olhar da vítima, de quem está dentro dessa espiral, e nós temos esse outro lugar de apoio, esse lugar institucional, de rede, que também é um lugar que nós precisamos assumir. Então, esse respeito ao tempo da vítima é para a gente dizer que se a vizinha, a colega, a amiga, a irmã precisar ir denunciar uma vez, desistir da denúncia. Já viu isso também? A delegada deve ouvir, né? Ela foi lá e retirou a queixa. Naquele momento, ela precisou disso por algum motivo que a gente desconhece. Mas deixa ela ir de novo. Deixa ela falar. Em algum momento, esse ciclo vai conseguir ser rompido. As solicitações, por exemplo, de medidas protetivas de forma virtual, a tecnologia vem ajudando bastante nisso. Então, está mais acessível, porque é como dito, a gente não vai poder ligar depois do expediente ali em casa, do lado do marido, para fazer uma denúncia sobre ele. E isso vai ser nada mais, nada menos do que o momento anterior de uma nova violência. Porque daí ela vai apanhar de novo se ela fizer isso, ou ela vai ser agredida de alguma forma. Então, dentro do espiral, o sistema é mais complexo. Aí o que eu já mencionava também, que foi um avanço interessante, que é essa determinação pela autoridade policial, quando for necessário, independente da manifestação judicial, a retirada desse agente de violência. Aqui eu acho que mora talvez uma das coisas mais interessantes, vereadora Josi, que é o seguinte: nós falamos até agora sempre no agressor como aquele que é o agente da violência, e na vítima como aquela, de fato, que é o agente passivo que recebe essa violência. E a gente vai pensar sempre na cessação da violência e na punição do agressor. Mas a gente não pode parar na punição do agressor. Nós precisamos, e isso está exposto na legislação, a gente precisa trabalhar para tratar esse agressor. Alguém pode me dizer assim, mas e aí o Estado ainda vai gastar dinheiro com esse aí que bate nas mulheres. Veja, o Estado, ou melhor, o agressor, depois de tudo isso que a gente falou, a gente viu que o problema não está na vítima, né? Não está na mulher, não está no gênero feminino. Então, obviamente, que esse agressor vai trocar de parceiro e vai continuar reproduzindo a violência. É ele que eu preciso tratar, é ele que eu preciso acompanhar, porque muito possivelmente ele venha fruto de relações, e por isso a questão até traumática das crianças que estão em contexto de violência familiar. Muito possivelmente esse agressor tenha como naturalizado o fato de responder a uma pergunta que ele achou desaforada com um tapa. Para ele é natural utilizar, e aí eu estou falando bem no termo utilizar, a esposa sexualmente como ele bem entender. E isso vem reproduzido numa cultura que é procrastinada, que segue acontecendo e que vem de geração em geração se repetindo. Então, eu preciso urgentemente de meios, e aí o aporte institucional é muito importante para isso, para pensar como eu vou tratar esse agressor. Senão, eu só vou trocar o lugar da violência. Eu vou trocar de uma casa para outra. Ele vai sair de um lugar e vai para outro e vai continuar reproduzindo isso. Então, quando a gente fala na questão do agressor sendo também alvo da Lei Maria da Penha, não só para punição, mas também para uma espécie de reabilitação e acompanhamento,
talvez a gente tenha aqui um passo-chave para uma minimização mais drástica das questões de violência. E aí a questão dos aplicativos, e aí eu faço questão de trazer aqui com uma pontinha de orgulho, um aplicativo que chama Todas Nós Marias, que é um aplicativo que fica sediado dentro do aplicativo geral da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Esse aplicativo tive a felicidade de acompanhar e de participar de algumas fases da sua organização, e ele é um aplicativo oculto. Ele fica dentro do aplicativo Santa Maria de Todos Nós, que daí tem lá iluminação pública, buraco na rua, todos os serviços de ordem pública. E para aquelas mulheres que possuem uma medida protetiva a seu favor ou tenham uma determinação judicial para isso, vai ser incorporado no aplicativo esse Santa Maria de Todos Nós, e aquela mãozinha que vocês enxergam ali dentro do aplicativo é um botão antipânico. Aquela mãozinha ali, ela vai poder acionar, e aí vai lá no rastreador, no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, vai se localizar, por exemplo, onde é que ela está, se por acaso o agressor é alguém que, porventura, tem a tornozeleira eletrônica, onde é que ele está, e como é que vai se verificar lá com a autoridade policial, com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, qual o descumprimento está acontecendo. Além disso, claro, tem uma série de outras informações ali, porque vão ter as informações sobre as violências, as redes de suporte, uma conexão entre as mulheres, que elas vão poder colocar lá. Então, eu faço um serviço doméstico lá de artesanato, a outra tem serviço de culinária, elas vão poder se conhecer e fazer uma rede mútua de apoio entre elas. Tem também alguns locais importantes para se fazer essas denúncias, telefones que essas denúncias podem ser feitas, tanto o telefone quanto o WhatsApp e mensagem, tudo isso dentro desse aplicativo. Isso é o que fecha o circuito da medida protetiva, porque eu tenho um meio eficiente de, além de conceder a medida, também ver como ela está sendo cumprida. E se ela estiver descumprida, eu vou ter alguma forma eficiente de chegar nessa pessoa que é protegida. Porque se eu vou esperar a mulher conseguir sair do cenário da violência para levantar o telefone e ligar para a polícia, ou já aconteceu a violência, ou o agressor já não está mais lá para ser verificada na sua situação de flagrância. Então, os aplicativos já têm sido, não é uma iniciativa exclusiva do município de Santa Maria, mas isso já é bastante difundido, mas a gente tem a felicidade de já ter isso aplicado perto de nós, com o botãozinho antipânico para rastrear essas pessoas que precisam de ajuda. E aí, finalizo, agora sim, trazendo uma reflexão que já sai da própria Lei Maria da Penha, que já sai da própria questão que parece restrita ao feminicídio, às questões vinculadas a gênero. Existem normativas, existem objetivos, que são os denominados Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, uma agenda que deveria ser cumprida, que deve ser cumprida até 2030. E o Brasil, entre outros 197 países, estão como signatários destes Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E eu quero dizer para vocês que um dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 5, ele fala na erradicação da violência contra a mulher e contra as meninas. Isso quer dizer o quê? Que não existe sociedade desenvolvida em nenhum âmbito, enquanto a gente ainda existir e a gente ainda verificar gestos de discriminação e de violência. A economia fica afetada, a saúde é afetada, a educação é afetada, o desenvolvimento social e humano, obviamente, é afetado. Então, é mais do que a gente pensar, porque é um discurso feminista, porque a mulher apanhou porque tinha que apanhar. Não, a gente está falando em desenvolvimento global. E aí é mais do que o Brasil. A gente fala em objetivos que, no Brasil, tem um viés bastante forte pelo índice que nós temos de incidência da violência, mas nós também estamos falando em objetivos que são mundiais. Então, isso transborda a questão da violência, transborda a questão do homem batendo na mulher, transborda a questão de gênero. Como eu disse para vocês, quando a gente fala nisso e quando a gente tem momentos como esse, a gente está pensando em como a gente vai ter uma sociedade mais desenvolvida em todos os âmbitos, sejam os âmbitos econômicos, os âmbitos sociais e assim por diante. Econômicos, os âmbitos de sustentabilidade em todos os aspectos. Então, isso talvez seja também uma mensagem importante para a gente passar a ter conosco, que nós não vamos ter uma sociedade
desenvolvida enquanto a gente tiver em algum lugar perto de nós uma mulher que está apanhando e sendo vítima de violência simplesmente pelo fato de ser mulher. Nenhuma violência se justifica, mas essa talvez seja uma das que menos se justificam de todas elas. E aí, só para encerrar dizendo que, na verdade, se o processo é muito doloroso, é muito triste, o desafio da gente romper esse ciclo é muito contundente para todos nós, a força que uma mulher reconstruída carrega também é muito grande. E daí não é por nada que nós temos várias Marias da Penha que dão lição sobre isso e dizem que é possível romper o ciclo e se tornar exemplo. Claro que a gente não precisa mais desses exemplos, a gente já tem o suficiente, a gente não quer mais que ninguém seja exemplo por isso. Mas a gente quer que todos e todas possamos nos angariar nessa causa, possamos estar juntos nisso, porque, de novo, não é um tema só para mulheres, né? É para toda a sociedade.